Como liderar pessoas difíceis? Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar para vocês sobre isso, como liderar pessoas difíceis. Isso é muito comum nas organizações, nas empresas, é muito comum no nosso trabalho. Eu convivi muito com isso como gestor e continuo convivendo com isso agora como consultor. É recorrente, é um negócio que não tem fim, mas é preciso sim saber lidar com isso, mas eu quero dar algumas dicas aqui de como entender esse contexto de eu preciso liderar pessoas difíceis. Né? Então vamos ver, precisa mesmo, esse negócio é mito, pessoas difíceis existem o tempo todo e o que são pessoas difíceis? Vamos começar por isso. O que são pessoas difíceis? Então, quando eu peço para definir isso, o que é uma pessoa difícil? Normalmente, eu vejo a resposta desse tipo assim, ela tem uma personalidade forte. Eu continuo boiando. O que é a personalidade forte? E aí eu vou mergulhando, fazendo mais perguntas. Personalidade forte, geralmente é aquela pessoa que é meio que mal educada, respondão, fala queixo duro, e que não obedece muita regra, que não obedece hierarquia. Então, quando é assim, fica mais fácil definir. Mas às vezes são sutilezas, são pequenos detalhes da pessoa difícil, que uma pessoa que tem um comportamento pessoal, alguma característica pessoal, que o gestor não gosta, que o líder não gosta. Então, são coisas muito simples, às vezes, né, a pessoa que fala um pouco mais alto numa reunião, ou que atropela na hora de falar, interrompendo alguma pessoa, tal, que é, às vezes, ansiedade, que são coisas que dá para interpretar bem e, no extremo, quando está difícil de lidar com isso, tratar para que aquela pessoa se perceba, né, ou que ela perceba esse comportamento indesejado e cuide dele. Mas normalmente não é isso. Normalmente são pessoas que pesam para o ambiente, são pessoas que desagregam, mas que alguns gestores falam, não, mas eu tenho que ter na minha equipe, ou porque já estava aí quando eu cheguei, ou porque eu nunca vou ter só gente boa na minha equipe, e eu falo, eu sempre pergunto para eles, verdade, não dá para ter só gente boa na equipe? Por que não? Né? Considerando que esse comportamento dessa pessoa difícil, ou desse cara com personalidade forte, seja um fator desagregador e tal. Lógico que dá, né? Você tem que ir apurando, você tem que ir trabalhando para que as pessoas adquiram os melhores comportamentos desejáveis, mas respeitando personalidade, respeitando origem, respeitando o momento de vida. É lógico que dá. O que não pode é rotular ou generalizar, né? Então, esse cara, ele é grosso. Estou falando coisa bem pesada para a gente exemplificar bem. Ele é grosso ou ele às vezes age de maneira inadequada que extrapola para a grosseria? Se ele em algum momento ele é cordial, ele é educado, ele é gentil, ele não é grosso. Então tem que ver em que situação que ele extrapola e fazer ele perceber isso. Então, generalização é assim, o cara é isso, e aí ele cai no rótulo, né? Você generaliza um comportamento e rotula a pessoa. Aquele cara, ele é sempre mal educado, então estampou na testa dele o que é mal educado. Tem uma situação pior do que rotular, é aceitar a rotulagem feita por terceiros. Imagine que eu, quando era gerente de banco, mudava de agência, ia para uma, para outra, cidades diferentes, tal, então eu não conhecia ninguém das equipes. E aí, sempre, o diretor da área que estava me transferindo, falava, Luiz, eu vou te falar quem é quem em cada agência. Se eu tivesse mais intimidade, normalmente eu tinha, eu falava, não fala não, deixa que eu vejo o que é. Eu não quero ser influenciado pela impressão dele, que tinha um agravante, né? Normalmente esses diretores não estavam alocados naquele lugar.
Ele ia lá fazer visita eventual, tal. Eu ia viver lá o dia a dia. Então, não adianta você pegar, as pessoas acham isso, fala para você, você já se municia daquela impressão de terceiros e uma vez rotulado, você aceita o rótulo e começa a tratar aquela pessoa como se ela fosse aquilo com base em impressões de terceiro. Então, não rotular de jeito nenhum, certo? Por quê? Porque às vezes um comportamento inadequado e que caracteriza uma pessoa difícil ou de personalidade forte pode ser por um momento de vida. Eu já tive um problema gravíssimo, que eu já relatei aqui em outro vídeo, que eu me indispus com uma pessoa achando que essa não trabalha comigo de jeito nenhum. E ela estava com um problema de doença na família, gravíssimo, e eu não sabia. E eu simplesmente achei que ela era uma descomprometida com o trabalho, para não falar pior. E se eu não entendesse o contexto, eu não entendi previamente, eu fui entender na hora que eu ia tomar a decisão drástica, que era a demissão. Na hora que eu fui para a demissão, que me falaram, não, você não está sabendo isso, pô. Olha como ia ser injusto, porque eu achei que com aquele comportamento, e o problema era comportamental mesmo, com aquele comportamento ela não ia trabalhar comigo. Então, rotulei e ia pôr na cruz. Mas tem algumas coisas nesse negócio de liderar pessoas difíceis que eu vou para os dois extremos. Primeiro, o líder não pode ser passivo e conformado, de que toda equipe vai ter uma pessoa que tem essa característica e tal. E aqui eu estou falando liderar pessoas difíceis, tá? Porque nunca vai ter hegemonia e tal. Não é hegemonia de personalidade, de comportamento que a gente busca. Mas tem que ter um padrão que prioriza o bom ambiente. Então, o caso do mau humor crônico, eu vou falar aqui de dois casos distintos, que é o mau humor crônico. O mau humor crônico, aquele cara que entra que nem burro e sai que nem cavalo, como dizia meu velho pai, que eu acho um absurdo no ambiente de trabalho, um desrespeito com as pessoas. Às vezes a pessoa anda 2 horas de condução de carro para ir para o trabalho e não fala com o colega que está a 1 metro da mesa dele, não olha na cara. Certo? Então hoje, com essa prerrogativa com essa possibilidade de trabalhar em home office, fique em casa. Você quer ser bicho do mato, fique em casa. Agora, se vai para o ambiente de trabalho, e nesse caso que eu acabei de relatar, num sacrifício danado, porque trânsito, seja você dirigindo, seja dentro de um transporte coletivo, aí não é legal de perder 2 horas no trânsito, mas aí o cara vai lá e simplesmente despreza aquele ambiente, despreza aquelas pessoas. Mau humor crônico, sabe? Esse cara é azedo. Eu não gosto, e eu vou falar mais pra frente como que eu sugiro tratar disso. Mas esse cara tem uma vantagem em cima do outro caso que eu vou relatar aqui, que é aquele bipolar. O humor extremamente variável. Extremamente que eu falo, não é que varia muito no mesmo dia, é que varia do extremo muito bem-humorado para o extremamente mal-humorado de um dia para o outro. Então, com esse você não sabe como lidar. Com o mal-humorado crônico eu sei como lidar, simplesmente deixa ele lá. E ou aquele que um dia está brincando com todo mundo, fazendo piada, chamando para o café, o outro dia você fala bom dia, ele fala só se for para você. Como lidar com uma pessoa dessa? Eu não acho que, mas tu tem que entender porque o cara é assim. Não, vai se tratar. Bipolar é doença, vai se tratar. Não vai ficar no ambiente de trabalho que prejudica o ambiente de trabalho, prejudica a produtividade. Né? Eu falo, mas então esse cara não tem chance. Tem chance, mas ele tem que saber o mal que ele causa para o ambiente e cuidar disso. E às vezes é cuidar com tratamento médico mesmo. Às vezes é só tomada de consciência. Na maioria das vezes a tomada de consciência resolve. Né? O auxílio de um coach, auxílio de um psicólogo, sei lá, resolve. Mas, se não for o caso, vai tomar remedinho. Não dá para o líder ficar conformado com ele é assim mesmo. Ele é assim mesmo e ferra com a produtividade do time. Né? Eu falo o tempo todo de equipe de alta performance. Equipe de alta performance tem que ter padrão elevado.
Ah, não dá para ficar aceitando, a não ser que seja um problema pontual, pessoal, que não só o líder, como a equipe toda pode ajudar aquela pessoa a superar. Mas porque eu sou assim, porque eu sou assim, não dá. Né? Então, eu tenho um caso desse do mau humor crônico, que eu estava dando workshop para uma empresa, e eram vários grupos, e grupos maiores do que eu trabalho normalmente, em torno de 35 pessoas, e estava mesas divididas de 5, 6 pessoas. E aí eu estava falando de características de liderança, e uma característica que eu prezo na liderança, e vários autores citam essa característica, é o bom humor. Quando eu falei que uma das características da liderança era o bom humor, uma mesa lá riu desproporcionalmente em relação ao restante. E eu vi que tinha saído uma piada lá. Então, para descontrair, para trazer o grupo para a atenção que eu queria que tivesse aquilo, eu falei, opa, libera aí, né? Conta a piada para todo mundo. E aí ficou aquele climão, que os caras não queriam falar tal, e um lá falou. Ó, fulano aqui falou que ele não é pago para ter bom humor. Eu falei, tá bom, então me fala um motivo pelo qual eu contrataria você e não uma pessoa que entregue a mesma coisa que você entregue, com a mesma qualidade, só que com bom humor. E aí a risada foi do restante, né? As outras mesas que riram, porque ficou aquele negócio, não tinha resposta para isso. Né? E quem tiver, quem achar que tem, põe aí nos comentários. Por que eu contrataria uma pessoa que entrega a mesma coisa que uma pessoa extremamente mal-humorada? Né? Por que eu contrataria uma pessoa, pagaria o salário de uma pessoa mal-humorada que entrega um bom produto, uma boa entrega final, só que com mau humor? E por que eu não pagaria o que entrega a mesma coisa com bom humor? Ficou enrolado, mas entenderam, né? Bom humor versus mau humor. A entrega é igual. Por que eu vou pagar o mal-humorado? É uma pergunta que ninguém conseguiu me responder ainda. Se tiver uma resposta que você acha coerente, manda aí. Então, essa pessoa foi legal isso, porque essa pessoa ficou lá meio constrangida no momento e tal, mas depois nós conversamos muito. Hoje ele trabalha na mesma empresa e é cliente demandante de serviço meu. Estamos super alinhados. O bipolar é aquele negócio, né? O mau humor variado é aquele negócio, você nunca sabe como lidar com a pessoa. Como que eu chego nele? Hoje ele está bem ou está mal? Então eu prefiro o mau humor crônico. Eu já isolo ele lá, no meu caso, isolo mesmo. Não vou contagiar o meu dia, o meu humor, porque o cara é azedo. Não vou. Ok. E tem outro caso que eu gostaria de relatar aqui, que é da pessoa que é difícil, seja lá o que for difícil nesse caso, mas que entrega um bom resultado. Então, quando eu era gerente de conta em Americana, por um período ficou lá sediado o diretor regional. E o diretor regional me chamou na sala dele, e quando eu cheguei lá, ele estava atendendo o telefone e dando uma bronca lá no gerente de uma agência da regional dele, falando assim, eu não quero nem saber se ela chega tarde, se ela sai cedo, eu sei que ela dá tantos mil reais de lucro líquido por mês, e é isso que eu estou vendo. E aí ele desligou o telefone e contou para mim, a gerente geral fica me perturbando porque a gerente não obedece às regras lá da agência, da equipe, mas ela dá uma puta entrega e eu não estou nem aí e tal. Eu relevei, entrou por um ouvido e saiu pelo outro, até que meses depois, poucos meses depois, eu fui promovido para gerente geral para aquela mesma agência. E era o caos. Aquela pessoa que realmente entregava um resultado muito bom, maior do que a agência toda, maior que todos os gerentes individualmente, desagregava demais, porque ela fazia as coisas do jeito dela, na hora dela, com o time dela. Não estava nem aí, não obedecia a hierarquia, não estava nem aí. Protegida pelo resultado que ela dava. Aí eu fiz o contrário, eu falei, peraí, eu não consigo alguém que dê um resultado, mesmo dessa equipe aqui, se tiver com um ambiente legal e tal, e não preciso me sujeitar a essa desarmonia que ela traz para a equipe, a esse peso que ela traz para o ambiente,
Não precisou sair, não saiu, ficou lá e bem, mas tivemos que conversar. Falou, ó, aqui não, do meu jeito, beleza? Usei outros argumentos do que o meu chefe, do meu colega anterior usou com o meu chefe. Mas eu falei, não, vamos pontuar assim, assim, assim. Por quê? A consequência que ela traz para a equipe é muito mais caro, mais oneroso do que o lucro que ela dá. É essa a questão. A pessoa difícil, ela onera a equipe no sentido de pesar no ambiente. Então, como tratar disso? Com feedback. Uma das coisas que você procurar aí na internet, você vai procurar achar vários vídeos falando de como trabalhar com pessoas difíceis, textos e tal. Uma das características que falam de pessoas difíceis é não aceitar feedback. Ah, a pessoa não aceita bem feedback e tal. Aí eu falo, pô, se não aceita bem o feedback está mal feito. O feedback não está bem estruturado. O feedback não está fazendo sentido para ele, para a pessoa. Então, por quê? Porque esse feedback tem que ser dado com base não naquilo que você não gosta que ele faça. Tem que ser dado com base nas consequências que aquilo está tendo para ele mesmo, para a carreira dele. Primeiro para a equipe. Então, ó, isso está gerando tal sentimento, tal consequência na equipe, principalmente quando afeta a produtividade. Porque quando é só mimimi, está tudo bem, ah, eu não gosto dele, porque não sei o que lá, pô, meu, eu não dou valor mesmo. Mas está afetando a produtividade, está afetando a qualidade do ambiente, tem que chamar para conversar. Agora, na maioria das vezes, essa pessoa difícil aí, ela esbarra num patamar de carreira que ela para ali. Por quê? Porque ela é inadequada em algum aspecto. Eu não vou nem relatar aqui isso. Mas vai desde coisa muito simples, como falar uma bobagem numa reunião séria e achar que foi engraçado e não foi. Até dress code, o cara gosta de camisa por fora da calça num lugar que todo mundo está andando, sabe? Então, chega uma hora que a carreira dele para ali. E às vezes a pessoa demora para perceber que é por isso. Começa até a se colocar como vítima, porque não chegou minha vez, porque nunca chega e tal, e não entende. Então, no feedback, mostre para ele o que ele está fazendo e as consequências que isso traz para a equipe, para a área, para a empresa e para ele principalmente. Quando vê que a consequência é nele, a pessoa toma boa nota e age. Porque se falar assim, porque você está fazendo um negócio que eu não gosto, que a equipe não gosta, o efeito é contrário. Ele vai achar que estão de bronca com ele vai achar que ele é perseguido, que ele é vítima, e só piora, certo? Então mostra por que ele não evolui, ou por que ele pode não vir a evoluir, né? Traz o cara para a responsabilidade. E no extremo, gente, preservar a produtividade da equipe quer dizer o seguinte, tirar a laranja podre da caixa. Se não tem melhora, não tem boa vontade, não tem comprometimento em buscar melhoria, porque eu falo assim, eu dou um feedback com prazo de 90 dias para a gente conversar de novo sobre isso. Chegou lá no ponto, em 90 dias, não chegou no ponto que eu imaginei que chegaria, eu demito? Não. Ele se mostrou comprometido, mostrou alguma melhora e está entendendo o trabalho que está sendo feito, beleza, é processo. Agora, chegou lá com até menos 60 dias, só reclamou, não se comprometeu, não entende porque está sendo feito, então, tira. Equipe de alta performance é baseada em pessoas que querem resultado, que prezam o ambiente. Vamos falar de equipe de alta performance de novo. Ó. Equipe de alta performance é aquela que entrega mais que 100% do resultado, de forma consistente, sem grandes oscilações, num ambiente de satisfação pessoal e desenvolvimento profissional. Um cara desse difícil ferra com o ambiente. Então trate. E dar padrão à equipe não quer dizer que eu quero todo mundo igual, todo mundo robotizado, todo mundo respondendo aos comandos da mesma forma, nada disso. Certo? Quer dizer que eu quero pessoas comprometidas com esses 3 pilares que eu acabei de falar. Resultado, consistência e ambiente. Certo? Quem tiver comprometido com isso, tenha o comportamento que tiver, tenha as características de personalidade que tiver, dentro da ética, dentro dos valores pessoais que você define para a sua equipe, para a sua empresa, esse está dentro, certo? Então,
cuide bem, entenda bem que são pessoas difíceis, entenda o momento das pessoas e haja como um verdadeiro líder, olhando para as pessoas de fato do jeito que elas merecem. Ok? Era isso por hoje. Desejo a todos muito sucesso, alegria e felicidade. Abraço.